ao lado de professores estrangeiros, aos quais eu cumprimento a todos já nominados, e para evitar que o atraso do meu ingresso no seminário sacrifique o que eu tenha de dizer. Eu, como você se lembra, escolhi esse tema, né? O Supremo Tribunal Federal na jurisdição constitucional comparada. É um tema também, de certo modo, educativo, porque o país está vivendo um momento difícil de desrespeito à nossa Suprema Corte por uma confusão conceitual lamentável. É preciso que nós, portanto, ponhamos a Suprema Corte no lugar que ela tem de estar do ponto de vista institucional, independentemente da composição. Imagine que eu, com méritos ou sem méritos, fui convidado para participar da Suprema Corte. Imagine também, repito a expressão, como seria. Eu seria considerado, no mesmo sentido dos aplausos de quem me convidou, ou receberia os apupos de quem discordasse das minhas decisões. Qualquer que seja o aplausos ou apupos, não se deve confundir uma instituição da mais alta envergadura, como a Suprema Corte de um país, por falta de conhecimento da sua função. Assim, eu, nesses minutos, deverei falar 4 itens muito rapidamente. O primeiro, que é uma jurisdição constitucional, porque pode haver quem suponha que jurisdição constitucional é declarar judicialmente a constitucionalidade de uma lei, ou declarar constitucionalmente declarar judicialmente a constitucionalidade de um ato qualquer. Não. Jurisdição constitucional tem uma noção que nós vamos dar já e já. E o segundo ponto que nós vamos, portanto, falar é a jurisdição constitucional comparada. Como é que essa jurisdição funciona em muitos sistemas jurídicos do mundo? E o terceiro é o Supremo Tribunal Federal. Qual é a sua característica como jurisdição constitucional? Por fim, eu vou fazer um comentário do meu apreço pelo Poder Judiciário de modo geral e, sobretudo, pelo Supremo Tribunal Federal. Comecemos, então. Qual é a noção que nós temos de jurisdição constitucional? Se eu pegasse pela palavra, a primeira delas tem uma composição, portanto, justaposta, das palavras latinas juris, dictio, ou seja, dizer, o direito. Se eu pegar por aí, a noção é simples. Jurisdição constitucional é dizer o direito constitucional. Mas me salva, sim, essa pequena noção, que é dizer o direito constitucional. E aí, lembraria que a Constituição é um documento normativo estático como outro qualquer. Ela se torna, evidentemente, dinâmica com a Corte, que está com a função que eu vou dizer agora qual é. Então, completa a noção de jurisdição constitucional, dizendo que nisto consiste a guarda da Constituição. O que é a guarda da Constituição? É deixá-la incólume de qualquer ataque, porque a Constituição é quem estrutura, do ponto de vista do poder, a sociedade civil, do ponto de vista das relações entre o poder e a sociedade civil, ou seja, entre o poder, sociedade política e a sociedade civil, tudo está na Constituição. O Brasil teve um presidente, o Marechal Eurico Gaspar Dutra, que quando alguém perguntava alguma coisa, ele tinha um exemplar minúsculo, uma miniatura da Constituição. Naquele tempo podia ser uma miniatura, porque não tinha tantas emendas. E aí ele pegou e disse, deixa eu ver o que é que diz o livrinho. Eu aconselho a todos os brasileiros, aos alunos, aos profissionais, a todos os brasileiros, eu aconselho que pegue o livrinho. Cada vez que tiver uma dúvida, pegue o livrinho.
Pois bem, dada essa noção simples de jurisdição constitucional, nós deveremos dizer que há, sobretudo, dois grandes modelos de jurisdição constitucional no mundo: o modelo norte-americano e o modelo europeu. O modelo norte-americano foi inaugurado por Marshall há 2 séculos atrás. 2 séculos atrás, naquele seu Judicial Review. Marbury versus Madison, fevereiro de 1803. Ali, quem tinha que copiar aquele modelo, copiou. O Brasil copiou. Mas, se foi Marshall quem teve a iniciativa, podemos dizer que o sistema de jurisdição constitucional norte-americano nasceu do ponto de vista pretoriano. A coragem de Marshall. A leitura desse seu julgado é uma lição de democracia, de civismo, de república, até de federação. Portanto, o segundo sistema, o segundo modelo, é o modelo europeu. Como podemos imaginar, enquanto que há 2 séculos saiu o modelo norte-americano, o modelo europeu é nosso contemporâneo, é do século XX. Comecemos por Kelsen, Hans Kelsen, quando fez a Constituição da Áustria e teve o modelo de jurisdição constitucional que terminou sendo tragado alguns anos depois, ele que era membro da Suprema Corte, portanto, que ele imaginou e criou. O que é que Kelsen imaginou? Que essa Suprema Corte, que é guarda da Constituição, funcionasse como um legislador negativo. Há quem não saiba qual é a significação que Kelsen dá a legislador negativo. Eu me pouparia de ler, mas há uma expressão, uma frase dele que está aqui, e o livro que eu estou à mão é Teoria Geral do Direito e do Estado, de Hans Kelsen. Ele tem uma frase que é muito importante. Ele diz: caso o poder ilimitado de testar a constitucionalidade de leis seja reservado apenas a um órgão, por exemplo, uma Suprema Corte, esse órgão pode estar autorizado, olha só a palavra de Kelsen, a abolir uma lei inconstitucional. Não apenas individualmente, isto é, para o caso concreto. E já aí eu chamo aos que gostam de apupar o Supremo Tribunal Federal, que pode estar precisando, portanto, de um socorro no Supremo Tribunal Federal, e já não vai encontrar, porque tantos apupos que fez não tem nem coragem de bater as suas portas. Como no caso concreto, mas de modo generalizado para todos os casos possíveis. E diz: um tribunal que é competente para abolir leis de modo individual ou geral, estou lendo com aspas de Kelsen, funciona como um legislador negativo. Esse é o conceito de legislador negativo dado pelo próprio autor. Ou seja, ele retira do mundo jurídico a norma que está em incompatibilidade com a Constituição. As cortes após guerra vieram todas calcadas neste modelo kelseniano. É claro que falta falar sobre a nossa, mas daqui a pouco eu digo qual foi a opção que, e aqui não foi criado pretorianamente, mas foi criado por lei, a opção do legislador brasileiro. As cortes de pós-guerra são interessantes, porque cada qual delas, e vamos ver porque agora, quando ingressarmos na jurisdição constitucional comparada, cada uma delas tem um modelo. E então, se cada qual tem um modelo, eu ficaria, às vezes, com água na boca para me lembrar como é o controle de constitucionalidade na França,
como é a jurisdição constitucional na França, que diria até que é coisa muito mais recente do que nós estamos agora falando. A Corte Constitucional Alemã, o Tribunal Constitucional Alemão, criado, portanto, com a chamada Lei Fundamental de Bonn, após a Segunda Guerra Mundial, ela tem poderes, e assim se chama de direito supralegal, tem poderes até para discutir a validade das próprias normas constitucionais. E eu não estou falando das normas de emenda, eu estou falando das normas mesmo que a Constituição tem. O Tribunal Constitucional Alemão pode, inclusive, dizer que aquela norma, na hora de ser, portanto, objeto de análise num caso qualquer, ela já não serve mais para aquele caso. E aí eu recordo Bilac Pinto, quando ministro do Supremo Tribunal Federal, em 1971, recordou um trabalho dele que está na Revista Forense de 1941, quando ele dizia que havia novas possibilidades de analisar a inconstitucionalidade das leis, das normas em geral, e falou da chamada inconstitucionalidade material, que é aquela, se os poucos minutos que eu tenho me permitem falar, é aquela que, quando eu pego uma norma, eu não estou preocupado se ela está formalmente de acordo com a pirâmide kelseniana, mas se ela, aplicada no caso concreto, ela transforma, naquele caso, uma norma em inconstitucional. Eu dou sempre o exemplo do apagão da época do presidente Fernando Henrique, que, numa ação declaratória de constitucionalidade, perguntou ao Supremo, o Supremo respondeu que o seu ato era constitucional. Pronto. Que ato? De cortar o fornecimento de energia elétrica de quantas pessoas no mês que representasse um ano de outro mês passado, fosse até aquele mês passado, do ano passado. E lá, se o consumo foi menor do que o consumo do mês atual, a energia era cortada. Mas era preciso ver se pessoas que estavam, por exemplo, trabalhando com o cumprimento de suas tarefas, se elas podiam ter essa luz, portanto, essa energia cortada. E aí o juiz teria que considerar que, ainda que a norma fosse declarada pelo Supremo Tribunal Federal como constitucional, ao ser, portanto, projetada sobre aquele caso, promovia uma inconstitucionalidade. E Bilac Pinto fez isso em vários julgados, e a Suprema Corte está cheia disto, e é bom que nós revivamos essas histórias para que nós possamos frear o ditador que aparecer desejando ser o dono do mundo. Pois bem, esses modelos nos levam a perguntar: qual é a natureza da jurisdição constitucional? Uma atividade meramente jurídica? Uma atividade política? Há muito tempo que a mocidade fica incomodada com isso. Há mais de 20 anos, eu fui convidado no celebérrimo 11 de agosto, tanto na data quanto no nome que é dado ao centro acadêmico da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, para que eu respondesse essa pergunta. A minha resposta é a de sempre. Na minha opinião, as duas coisas. É uma atividade jurídica, porque toda a lógica, toda a metodologia aplicada, todo o respaldo que está na Constituição é jurídico. E é uma atividade política, porque é um órgão político. É um órgão que os espanhóis chamam de um poder não moderador, como se quis aqui, mas um poder efetivo. Há alguns doutrinadores que entendem que a Suprema Corte, em alguns sistemas, rivaliza, em termos de poder,
com o poder central executivo que seja desempenhado por quem quer que seja desta forma. Portanto, vejam que a minha opinião é que a jurisdição constitucional é caldeada pelas duas características ou pelas duas atividades. O segundo item dessa nossa conversa é qual é a jurisdição comparada e como se faz comparação no particular. Vejam, se nós fizermos esse estudo de jurisdição constitucional comparada, e eu quero lembrar a todos que há mais de 10 anos, quase 20, eu sou professor do curso de pós-graduação, mestrado e doutorado de uma disciplina denominada Jurisdição Constitucional Comparada e Outros Direitos. Por isso, estou buscando nessa exposição esse segundo item, jurisdição constitucional comparada. Quais são os critérios que eu alinhei para demonstrar como se faz esse estudo? Primeiro, uma comparação de direitos se faz através de pesquisa do relacionamento, de semelhanças e diferenças entre ordens jurídicas. Direito comparado não é pegar o artigo tal da Constituição Espanhola, que agora eu fiz referência, e dizer, estou fazendo direito comparado olhando como é a Corte Suprema lá e como é a Corte Suprema no Brasil. Isso não é direito comparado. E já vou chamar a atenção porque é assim. Então, esta comparação de direitos, através dessa pesquisa do relacionamento que nós temos que fazer entre as ordens jurídicas, nos leva a um segundo critério, que é o estudo da pluralidade dos ordenamentos jurídicos contemporâneos, através da análise das diferenças e da... Quer dizer, se tem diferença, tem analogia. E da analogia da estrutura e da disciplina, ambas reconhecidas. O terceiro critério que deveremos levar nesse trabalho de comparação é o estudo da contribuição que os direitos sob comparação dão ao estudo do direito nacional, porque senão não adianta fazer estudo comparado ao direito nacional, considerado na totalidade dos seus diferentes setores. Eu quero que gise bem essa questão dos setores, porque eu já vou passar para um outro item, e aí eu preciso desta noção. Estudo das possibilidades de unificação de sistemas. Então, eu preciso ter uma metodologia para fazer isso. E aí, a metodologia de uma interpretação sistemática, mediante a eleição de um sistema de normas para a investigação comparatista pela abordagem dos diferentes grupos de ordens jurídicas. E como é que eu faço isso? 3 critérios: macrocomparação, microcomparação, mesocomparação. Na macrocomparação, eu estou fazendo, portanto, comparação de sistemas de agrupamentos de famílias de direito. Exemplo, família romano-germânica, família da common law, família dos direitos socialistas, etc. Na microcomparação, eu faço a comparação entre institutos jurídicos afins em ordens jurídicas diferentes. Exemplo, vou estudar a filiação. E a mesocomparação é feita entre ramos inteiros do direito. Exemplo, estudos de direito constitucional comparado, que é o que nós vamos fazer nesse terceiro e penúltimo item. Façamos, então, uma mesocomparação com o nosso Supremo Tribunal Federal. Nascido em 1808, quando a Casa da Suplicação, criado pelo rei que estava transmigrado com sua família para o Brasil, houve a reunião dos 4 únicos tribunais de relação que nós tínhamos, um deles o da Bahia, o mais antigo das Américas. Criado o Supremo Tribunal Federal assim. Não vou, que o tempo não dá, tratar dele em todo o império. E vou logo para a República. Surgiu na República. Surgido da República foi pela pena do baiano Rui Barbosa. E o governo provisório, em 1890, logo nos deu o nosso Supremo Tribunal Federal.
Na mesma comparação que eu disse que ia fazer entre ramos inteiros do direito e, no caso do direito constitucional, respondo que o nosso tribunal deve ser, nesta comparação, levado à analogia com a Suprema Corte dos Estados Unidos. Diferentemente de lá, porque do que eu conheço da história do direito constitucional norte-americano, somente Marshall, naquele momento, lá em 1803, teve medo do presidente quando ele fez o primeiro caso a que eu fiz referência. Eu não conheço nenhuma rusga entre poderes nos Estados Unidos da América do Norte. Aqui, não. É uma vergonha essa rusga. Vou repetir. É uma vergonha essa rusga. Porque não é nesse período de agora que os novos estão assistindo. Nós já tivemos um marechal, sei lá qual era a sua patente, Floriano Peixoto, que foi um algoz do Supremo Tribunal Federal. E logo no começo, chegou Rui a dizer na tribuna: vamos conceder essa ordem de habeas corpus, porque não importam as baionetas de Floriano que estão lá fora. Os ministros do Supremo devem ter, portanto, espinha dorsal. Portanto, não é a primeira vez que nós temos quem tem arrebenque para querer fazer com que o Supremo Tribunal Federal não se pronuncie com altivez sobre o sentido da Constituição do meu país. Digo até que nem a Revolução de Março de 64, porque ela o que é que fez? Com a chamada Revolução de Março. Ela apenas, para dar uma satisfação ao mundo, fez um passa-moleque. Transformou os 11 em 16, depois aposentou os 6 que ela não queria e manteve os 11. Errou na conta, porque houve, nesses 11 que permaneceram, um grande sujeito baiano, Aliomar de Andrade Balieiro, que foi presidente da corte e tinha altivez e tinha espinha dorsal. Mas foi nesta Constituição de 1988 que surgiu a ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade, e que eu me permito contar em meio minuto um episódio. Como era que se fazia, portanto, junto ao Supremo Tribunal Federal, pedido de controle de constitucionalidade? Através do Procurador-Geral da República. Se Sua Excelência, que tinha juízo de admissibilidade, não adotasse a representação, como se chamava, não chegava até a mesa do Supremo Tribunal Federal. E o que é que aconteceu? Adalto Lúcio Cardoso, ministro do Supremo Tribunal Federal, sacou a sua toga, jogou em cima da mesa e disse: senhor presidente, eu me aposento, porque não é possível que haja um juízo de admissibilidade que não do próprio Supremo Tribunal Federal. Por isso, concluindo, eu digo que nós temos alguns controles de constitucionalidade no mundo. Há o controle concentrado, que consiste em uma única corte que tem a função de exercer a jurisdição constitucional. Exemplo clássico: a Alemanha, artigo 100, ou artigos 100 seguintes da Lei Fundamental de Bonn, hoje Constituição da Alemanha. O outro sistema é o sistema difuso, que é o norte-americano e que nós herdamos aqui. É bobagem dizer que há um terceiro, que há um misto, porque não existe. Só há os dois. O que é que acontece? O sistema concentrado é sempre um sistema de preferência de governos que agridem a Constituição. E por que é da preferência? Porque no sistema difuso, os juízes não podem ser controlados. Num país como o nosso, que é um país continental, quem vai controlar o que diz o juiz de Tabocas do Brejo Velho, Água Quente, Água Fria, Santa Maria da Vitória, Muritiba, Cachoeira e tantos outros municípios? Pois bem, por isso mesmo, vou concluindo dizendo que, no caso brasileiro, que é difuso, ele tem dois controles, ou subcontroles: o abstrato e o concreto. O abstrato pelas
pelas ações que vão direto para o tribunal competente, por exemplo, dei a ADIM, ação direta de inconstitucionalidade para o Supremo, ou as representações, que hoje são também chamadas de ação direta de inconstitucionalidade, nos tribunais de justiça dos estados, para controle exatamente da constitucionalidade das normas dos estados, das constituições dos estados. E o concreto é incidente, tanto que eu tenho chamado a atenção de que, quando dizem que o Superior Tribunal de Justiça não pode apreciar a inconstitucionalidade, eu tremo nas bases, porque, no caso concreto, ele deve fazer sim. Meu caro Fagner, eu estou concluindo, mas eu preciso que exatamente uma reunião onde há colegas nossos de outros países, eu preciso dizer que o Superior Tribunal de Justiça, porque alguns entendem que ele não pode examinar a constitucionalidade da norma, nem incidente tanto, nós temos uma coisa lamentável, são 2 recursos subindo para as cortes lá em cima. O recurso extraordinário, que vai para o Supremo Tribunal Federal, suscitando a questão constitucional, e o RESP, o recurso especial, que vai para o STJ. Haja vontade de demorar com a jurisdição para o brasileiro com essa forma. Pois bem, não posso condenar o Supremo Tribunal Federal nessa conclusão. Você que está aí se lembre das grandes decisões dos últimos tempos. Decisões que você aplaudiu. Decisões como aquela que houve a proibição do nepotismo. Onde está na Constituição explicitamente que não pode haver nepotismo? Em lugar nenhum. Foi uma construção do Supremo Tribunal Federal que, examinando, portanto, a Constituição em todas as suas características, entendeu que no artigo 37, com aqueles princípios da organização da administração pública, eles eram incompatíveis com nepotismo. Você que gosta de apupar, e a constitucionalidade das leis municipais, que nós não tínhamos como, só ia pelo caminho do recurso extraordinário, e que, na modalidade fértil de nosso ministro Gilmar Mendes, construiu um caminho para que nós possamos suscitar a inconstitucionalidade de leis municipais. Concluímos lembrando que nós temos o problema das pesquisas de células-tronco, nós temos o problema da união homoafetiva, nós temos o problema do feto anencefálico, nós temos o problema do mensalão, nós temos o problema da criminalização da homofobia e do racismo, etc., etc. Uma corte que tem coragem, portanto, de fazer isso, só merece que concluamos dizendo que eu tenho apreço pelo meu poder judiciário, senhoras e senhores professores estrangeiros que compartilham comigo este momento feliz. Tenho apreço pelo Supremo Tribunal Federal. Não é somente, Fagner, porque eu fui quase ministro do Supremo Tribunal Federal, mas também porque nós precisamos entender que tivemos na Bahia professores como Hermes Lima, Eduardo Espínola, Adalício Nogueira, Aliomar Balieiro, como eminentes ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas não disse porque preciso parar para ouvir os meus colegas. Mas terei oportunidades. Algumas como essas que você me deu e que eu fico extremamente agradecido, Fagner, de dizer por que o brasileiro tem que se orgulhar de, numa democracia, numa república, sobretudo numa federação, que agora o Supremo salvou a federação, quando reconheceu nos estados e municípios a singularidade das reuniões da sociedade civil e que deveriam ser respeitadas nas peculiaridades, portanto, de cada município ou estado, este Supremo Tribunal Federal. Eu vou continuar no meu YouTube, professor Edivaldo Brito, tudo junto.
inscrevam-se. Vou continuar no meu Instagram, professor Edivaldo Brito, tudo junto, acompanhe-me. Eu quero fazer uma corrente dos democratas, dos republicanos, dos federalistas, aplaudindo o Supremo Tribunal Federal do meu país, independentemente de sua composição, mas aplaudindo para, se ele errar, chamá-lo, portanto, às falas. Você é importante para todos esses princípios a que eu me referi da minha Constituição. Guarde a Constituição da República Federativa do Brasil, custe o que custar. Obrigado, Fagner, e obrigado a quantos nos acompanharam.